Números, capítulo 10. Nova Bíblia Viva. E o Senhor ordenou a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida que terão 2 funções. Elas devem ser usadas para reunir o povo e para dar a ordem para a partida do acampamento. Quando as 2 trombetas forem tocadas, todo o povo deve se reunir na entrada do tabernáculo. Mas se tocar uma só trombeta, apenas os líderes das tribos se reunirão diante de você. Para distinguir entre o sinal para reunir o povo e o sinal para desmontar o acampamento e partir, serão necessários toques diferentes de trombeta. Quando tocar sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, as tribos do sul começarão a partir. Os toques curtos e fortes são sinal para partir. Para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Só os sacerdotes, descendentes de Arão, poderão tocar as trombetas. Essa é uma lei permanente, para ser passada de pai para filho. Quando estiverem na terra de vocês e forem lutar contra os seus inimigos que os estiverem oprimindo, toquem as trombetas e o Senhor, o seu Deus, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também toquem as trombetas nas horas de alegria, isto é, durante as festas anuais e no início de cada mês, quando apresentarem as ofertas queimadas e as ofertas de paz. E elas servirão de memorial em favor de vocês, da aliança que ele fez com vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo, e os israelitas partiram do deserto de Sinai, viajando por etapas até que a nuvem parou no deserto de Parã. Essa foi a primeira viagem que fizeram depois de obedecerem às ordens do Senhor anunciadas por Moisés. Primeiro, partiu a bandeira de Judá, com o exército das tribos logo atrás. O líder do exército era Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zoar, era o líder do exército de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, era o comandante do exército de Zebulon. Então, os gersonitas e os meraritas desmontaram o tabernáculo e partiram. Depois, os exércitos do acampamento de Ruben partiram, junto à sua bandeira. O comandante do exército de Ruben era Elisur, filho de Sedeur. O comandante do exército de Simeão era Selumiel, filho de Zurizadai. E o comandante do exército de Gade era Elisaf, filho de Deuel. A seguir, os coatitas partiram carregando os objetos sagrados do tabernáculo. O tabernáculo já estava montado no novo acampamento quando os coatitas chegavam com os objetos sagrados. Depois, partiram do acampamento dos exércitos da tribo de Efraim junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, era o comandante desse exército. Gamaliel, filho de Pedazur, comandante dos exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, dos exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, atrás das últimas 3 tribos, partiram os exércitos dos acampamentos de Dan, junto com a sua bandeira, que era comandado por Aizer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, era o comandante do exército de Azer, e Airá, filho de Enã, do exército da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos dos filhos de Israel seguiam quando estavam marchando. Um dia,
Moisés disse a Hobabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos viajando para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco, e seremos bons para com vocês, pois o Senhor tem feito promessas maravilhosas a Israel. Mas Hobabe respondeu: Não posso, porque preciso voltar para as minhas terras e para os meus parentes. Moisés, porém, insistiu: Fique conosco, porque você sabe que devemos acampar e será de grande ajuda para nós. Se você vier conosco, participará de todos os benefícios que nos forem concedidos pelo Senhor. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram durante 3 dias. E a arca da aliança do Senhor ia à frente deles para preparar o povo do lugar para o povo descansar. A nuvem do Senhor ficava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: Levante, ó Senhor! Sejam espalhados os seus inimigos e fujam da sua presença os seus adversários. E quando a arca parava, ele dizia: Volte, ó Senhor, para ficar com os milhares dos filhos de Israel. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.